Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo e eu quero muito agradecer aí a sua presença, agradecer a sua vinda aqui, aos seus comentários, seus likes, ao fato de vocês compartilharem os vídeos do nosso canal. Então, estou trazendo, como de costume, mais algumas observações, principalmente à base das Escrituras e algumas observações, algumas refutações quanto a certas doutrinas que são difundidas, são divulgadas, são propagadas, ensinadas por uma organização da qual fiz parte por cerca de 30 anos. E alguns ensinamentos fundamentais dessa organização têm como objetivo fazer com que a sua liderança tenha um poder absoluto sobre os membros. Então é importante nós analisarmos o que a Bíblia diz a respeito dessas certas doutrinas que servem de base para o poder absoluto deles, porque uma vez que eles são refutados, então nós derrubamos o alicerce que sustenta o poder hierárquico absoluto que essa liderança exerce sobre os seus membros. Então vamos a alguns deles? São vários, várias doutrinas, várias heresias ensinadas, divulgadas, sustentadas por anos, por décadas. E muitas delas são ignoradas pelos seus próprios adeptos, pelos membros dessa própria organização da qual fiz parte. Então vamos ao comentário do nosso querido Blue Sky. Ele trouxe aqui diversas dessas doutrinas, mas não vamos considerar todas num só vídeo. Então vamos a uma delas. É a doutrina de que apenas 144 mil pessoas, que eles nessa organização chamam de cristãos ungidos, lembrando que o termo ungido significa Cristo. Então se ensina nessa organização norte-americana que apenas 144 mil pessoas nascem de novo do Espírito. Apenas esses 144 mil, dos quais apenas um pequeno grupo, hoje atualmente cerca de 9 homens, são os que lideram toda a organização no mundo todo. Então, dos 144 mil, eles separaram 9 para serem chamados de corpo governante. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Será que a Bíblia realmente sustenta que apenas 144 mil pessoas nascem de novo do Espírito? É realmente assim? Vamos ver? Então, o primeiro texto que nós vamos analisar aqui é o do Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. E aí nós vamos ver aqui dos versículos 11 em diante, se referindo a Jesus. Você começar lá do versículo 1, vai ver que está se referindo aqui à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que no princípio era o verbo, era a palavra, estava com Deus, etc. e tal, criou todas as coisas. E aí no versículo 11 diz: ele veio ao seu próprio povo, mas eles não o aceitaram. No entanto, a todos os que o receberam, ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus. E eles nasceram não do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, em que momento você viu aqui o texto limitar esse privilégio a 144 mil pessoas apenas? Em que momento? Ao contrário disso, ou diferente disso, o texto diz que simplesmente há tantos quantos, todos os que receberam, todos os que depositaram fé em Jesus, receberam o privilégio de poderem ser chamados de filhos de Deus e também de nascerem de novo, nascerem da parte de Deus, um novo nascimento, um nascimento naturalmente espiritual, simbólico, não o nascimento como nós tivemos natural, né, da gestação de nossas mães. Vamos ao outro texto aqui, que é o de Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. O livro de Tito é pequenininho, ele fica logo depois das cartas a Timóteo. Então, Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5 diz assim: no entanto, quando foi manifestada a bondade do nosso Salvador, esqueci de lembrar, estou lendo aqui a tradução do Novo Mundo, que é uma Bíblia traduzida pela organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. É uma organização norte-americana da Pensilvânia, lá dos Estados Unidos. Então estou lendo na versão mais recente, que é de 2015, aqui no Brasil.
Tito capítulo 3, versículos 4 e 5. No entanto, quando foi manifestada a bondade do nosso Salvador Deus e seu amor à humanidade, ele nos salvou não por causa das obras justas que tivéssemos realizados, mas por causa da sua misericórdia, por meio do banho que nos trouxe à vida e por nos renovar pelo Espírito Santo. Então, todos os cristãos tiveram a oportunidade de serem banhados, serem renovados pelo Espírito Santo. E agora Romanos capítulo 8, versículo 9. Esse texto de Romanos capítulo 8, capítulo inteiro de Romanos 8, é utilizado na organização Torre de Vigia, é ensinado por eles que todo o conteúdo, na verdade todas as cartas apostólicas, cartas de Paulo, etc., todo o Novo Testamento foi escrito especialmente apenas para 144 mil pessoas chamados de ungidos. E o capítulo 8 em especial, eles utilizam muito para poder dizer que esse texto confirma que apenas 144 mil pessoas são filhos de Deus e nasceram de novo. Mas é realmente isso que o texto diz? Romanos capítulo 8, versículo 9. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus realmente mora em vocês. Então, se você ler o capítulo 8 todinho, você vai perceber que o capítulo 8 de Romanos está fazendo uma diferenciação, um contraste entre aqueles que são guiados pela carne, ou pelos desejos carnais humanos pecaminosos, o contraste entre esses e aqueles que são guiados pelo Espírito, pelas coisas espirituais, ou seja, pela vontade do Pai, pela vontade de Deus. Aqueles que são guiados pelo que a Bíblia ensina. Então há essa diferença. Guiado pela carne, guiado pelo Espírito. Certo? Aquele que nasceu de novo, aquele que é chamado de filho de Deus em sentido espiritual, é guiado pelo Espírito. Há essa diferença entre esses dois tipos de pessoas. Você pode escolher, ou você pode viver sendo guiado pela carne ou guiado pelo Espírito. É disso que o texto está falando. Mas não está em hipótese alguma limitando ser guiado pelo Espírito a um grupo apenas de 144 mil pessoas. Confere na Bíblia e confirme se realmente é assim. Então, voltando a Romanos capítulo 8, versículo 9. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus realmente mora em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a ele. Então, esse aqui é apenas um dos versículos. Você pode ler todo o capítulo 8 de Romanos inteirinho e veja que simplesmente está se fazendo uma diferenciação entre aqueles que são guiados pela carne e aqueles que são guiados pelo Espírito. Portanto, 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Também 1 João capítulo 5. Vamos ver, versículo 1. 1 João capítulo 5, versículo 1 também diz, vamos ver mais esse. Quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que causou o nascimento, ama também aquele que nasceu dele. Portanto, todo aquele que crê em Cristo, nasceu de Deus. Não apenas 144 mil, a menos que apenas 144 mil pessoas creiam em Deus. Mas é isso verdade? É esse um fato? Será que ao longo de toda a existência da humanidade, desde Jesus até hoje, apenas 144 mil pessoas depositaram fé em Jesus? Então somente esses são filhos de Deus, nasceram de novo, nasceram de Deus? É óbvio que não é assim que funciona. Portanto, os textos de 1 João capítulo 5, versículo 1, Tito capítulo 3, versículos 4 e 5, e Romanos capítulo 8, versículo 9, que aqui analisamos brevemente, confirmam que essa doutrina de que só 144 mil pessoas nasceram de novo do Espírito de Deus não é verdadeira. É uma doutrina falsa, ensinada e propagada pela Torre de Vigia, a organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia. Os membros geralmente são conhecidos como testemunhas de Jeová. Eu também sou testemunha de Jeová, porém não sou membro desta organização. Sou testemunha porque dou testemunho sobre Jeová. Entendeu? Mas não sou membro desta organização. E me considero também um cristão.
pois busco seguir a Cristo, deposito fé no sacrifício de Jesus. Portanto, desejo muito estar enquadrado entre aqueles que nasceram de Deus, que nasceram de novo do Espírito. Tal privilégio, a organização Torre de Vigia, os seus líderes, limitam a só 144 mil, dos quais o seu corpo governante é a alta cúpula principal desses. E aí, para poder ficar, né, soberano sobre os outros, eles excluem todos os outros de tal privilégio, deixando apenas para eles tal honra. Mas não é isso que a Bíblia ensina, e se você duvida, vai na Bíblia, nos textos que nós citamos, e confere e veja se realmente é assim. Ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, obrigado querido Blue Sky por trazer atenção a esses pontos. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá!